Como fazer e entregar o relatório de métricas para o seu cliente? Quais métricas que nós devemos analisar no nosso perfil e no perfil dos nossos clientes? Fica nesse vídeo até o final que eu vou te explicar tudo sobre o relatório de métricas que a gente envia para os nossos clientes. Eu sou a Carol Abella, social media, e eu já vou deixar aqui um convite para ti, que é para ti ir lá no meu Instagram, o link está aqui na descrição, e me mandar no direct a palavra social media, que eu vou te adicionar no meu close friends do Instagram. Lá eu posto tudo sobre a profissão de social media, posto um pouco do meu dia a dia, dos bastidores, tiro várias dúvidas de quem tá lá e ainda dou algumas dicas sobre produção de conteúdo. Então não fica de fora, é totalmente gratuito. Para quem não sabe, o relatório de métricas é, digamos, uma ferramenta que a gente, como social media, costuma entregar para os nossos clientes no final do mês. E é muito importante que a gente entregue realmente isso para os nossos clientes por alguns motivos que eu vou te explicar aqui. E o relatório de métricas nada mais é do que um material em PDF, uma apresentação, enfim, onde fala os resultados que a gente teve nas redes sociais que a gente trabalhou para o nosso cliente naquele mês e algumas novas estratégias que a gente pode pensar em utilizar para o mês seguinte. E por que é importante a gente enviar este relatório para o nosso cliente? Porque, primeiro, que quando a gente está fechando lá, enviando a proposta para o cliente, fechando um contrato com ele, quando a gente fala que no nosso serviço está incluso o relatório de métricas, isso vai passar uma certa segurança para ele. Porque a gente vai falar para o cliente que, ao final de cada mês, a gente vai avaliar aqueles conteúdos que a gente produziu para ele e a gente vai ver o que deu certo, o que não deu e vai reformular a estratégia a partir disso. Então, tu falar para o teu cliente que tu vai fazer isso todos os meses gera uma confiança maior no cliente e uma segurança de que, bom, tu não vai estar ali criando post por postar, porque no final do mês tu vai ter que me apresentar, né, os resultados dos conteúdos que tu produziu. Então é bem importante a gente sempre colocar isso e eu sempre explico para o cliente desde o início que a gente vai fazer isso todos os meses. Então é uma forma de valorizar o nosso trabalho e também ajuda ali o cliente a ter a segurança se ele ainda não tem em nós. Então antes da gente começar a produzir o relatório de métricas para o nosso cliente, a gente precisa ter muito claro qual é o objetivo das redes sociais daquele cliente. E isso a gente vai definir lá no início, nas primeiras conversas com o nosso cliente, assim que a gente fecha o contrato com ele, a gente já vai marcar uma conversa para estudar, né, o perfil daquele cliente, o mercado. Tem um vídeo aqui no canal sobre o que devemos fazer depois que a gente fecha um contrato com o cliente. Vou deixar aqui o link na descrição para te assistir, caso tu precise. Mas por que é importante a gente saber o objetivo dos clientes com as redes sociais? Porque é isso que vai guiar as métricas que a gente precisa avaliar. Então, por exemplo, nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, enfim, a gente tem muitas informações, muitas métricas que podem ser avaliadas e a gente não necessariamente precisa ficar de olho em todas as métricas do perfil do nosso cliente. Claro que elas são importantes, mas tem umas que talvez não sejam tão relevantes para o perfil dele. Então, a gente precisa fazer um trabalho mais direcionado para o objetivo do cliente. Vou te dar um exemplo muito prático. Se tu tem um cliente que vende, por exemplo, um e-book no Instagram dele e o link de venda do e-book está ali na bio do teu cliente, uma métrica muito importante para te avaliar todos os meses é quantos cliques no link aquele perfil está tendo. Então, quantas pessoas estão clicando no link para comprarem ou verem a página de venda do e-book do cliente. Se o teu cliente tem, por exemplo, um restaurante em que as reservas para o restaurante são feitas por e-mail, é legal tu avaliar quantas pessoas clicaram no botão de contato por e-mail no perfil do teu cliente. Ou então, quantas pessoas clicaram no endereço que está ali no perfil para saber a localização do restaurante. Então, é bem interessante a gente ter o objetivo do cliente em mente para saber quais métricas vão guiar. Porque tem perfis que o objetivo vai ser engajamento, seguidores, então a gente precisa focar nessas métricas. Tem perfis que o objetivo principal vai ser a conversão em vendas, então é isso que a gente precisa olhar. Certo, e como a gente faz para montar este relatório de métricas? Eu
ser muito sincera com vocês. Eu já testei inúmeras ferramentas pagas para fazer o relatório de métricas dos meus clientes, mas nenhuma me atendeu da forma que eu gosto de fazer o relatório dos meus clientes. Então, por mais que seja trabalhoso, eu acabo fazendo ainda manualmente os relatórios. Pode ser que eu encontre alguma ferramenta que atenda as minhas expectativas e aí eu venho aqui contar para vocês, mas atualmente de todas que eu já testei eu não fui feliz com nenhuma e faço o meu relatório mês a mês manualmente. Então, eu tenho um template com uma apresentação já pronta para cada cliente, com a identidade visual dele, com tudo já pronto. E aí, a cada mês, eu entro no perfil do meu cliente, vejo as métricas relevantes e vou trocando ali na apresentação. Foi a maneira que eu mais gostei de fazer, que eu achei mais fácil e também barata, porque eu não acabo não gastando nada para fazer isso. Acabo fazendo realmente ali no Canva uma apresentação. Mas também tu pode fazer numa planilha do Excel, tu pode fazer num documento ao invés de formato de apresentação. Se tu quiser também testar alguma das ferramentas que existem no mercado e vir aqui me contar, ou se tu usa uma, vou gostar muito de saber também, porque a ideia aqui é a gente sempre se ajudar, mas é assim que eu faço hoje e que sempre funcionou para mim. Então, a primeira coisa que eu vou colocar ali no meu relatório de métricas é os resultados gerais que o perfil do cliente teve. E aí, isso varia de cliente para cliente. Algumas métricas que eu sempre gosto de colocar para todos os clientes é o alcance que o perfil teve e a quantidade de novos seguidores que aquele perfil recebeu. Porque, às vezes, o objetivo final não é aumentar seguidores necessariamente, mas é uma métrica que os clientes gostam de ver. Eu acho também bem interessante da gente ter uma ideia se a gente está conseguindo captar novas pessoas para aquele perfil e também quantas pessoas, quantas contas a gente está alcançando com aquele perfil. Então são métricas que eu sempre coloco e aí adiciono aquelas dependendo de cada cliente. Clique no link, clique no botão de ligar, quantas mensagens, enfim. Aí a gente adapta de acordo com cada cliente. Depois dos resultados gerais, eu costumo colocar no relatório de métrica dos meus clientes os resultados das melhores publicações. Então, depende de cada cliente, tá? Mas da maioria deles, eu não coloco o resultado de todos os posts no Instagram. Eu vou colocar no relatório aqueles posts que tiveram um resultado melhor, mas não quer dizer que eu não vou olhar para aqueles que não tiveram um resultado bom. Eu vou olhar sim para, poder melhorar para o próximo mês, mas eu vou colocar em destaque no relatório de métricas aqueles que foram bons, para a gente ver que deu certo, para motivar o cliente a continuar e para a gente poder replicar aquela estratégia, tá? Mas é bem importante que tu olhe também para os que deram errado e possa colocar o que deu errado e o que a gente tem que modificar. E aí, então, dos melhores posts do mês, eu gosto de colocar um print do primeiro card ou da capa do Reels para o cliente saber a qual post eu estou me referindo. Tu pode colocar também o link daquele post e aí tu vai colocar as métricas mais importantes de acordo com o objetivo do post. Então, por exemplo, se a gente teve um post que o objetivo era vender o e-book, a gente precisa ver quantos cliques no link vieram daquele post. Então, essa métrica precisa estar ali, toques no link. E também é sempre legal colocar métricas gerais do post que foi bem. Então, por exemplo, o alcance é uma métrica importante, quantos seguidores vieram daquele post. Se foi um post que teve bastante compartilhamento, bastante salvamento, é legal da gente colocar, porque isso é um bom sinal e a gente pode replicar aquela estratégia. E aí tu vai montando, então, o teu relatório de acordo com os melhores posts no mês. Por fim, no relatório de métricas, eu sempre coloco uma análise daquele mês. Para alguns clientes, a gente vai enviar essa análise porque eles gostam de ver e outros não têm tanta necessidade. É mais uma análise interna que a gente faz para ver o que deu certo, o que não deu e o que a gente já vai aplicar no próximo planejamento. Então, nessa análise, eu vou olhar justamente os posts que deram certo, posts que deram errado, para a gente ver qual estratégia foi boa, qual foi ruim, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode replicar ou tirar. Então, é bem importante que a gente faça essa análise e escreva para o cliente. Às vezes eu escrevo na mensagem ali que eu estou enviando. Para alguns eu coloco no relatório porque eles gostam de ver e tem muitos que participam
criação do conteúdo em si, da gravação dos vídeos, das ideias, então é legal eles saberem isso também. Mas é importante que a gente possa estar de olho e analisar aquele mês de uma forma geral. E tem uma dúvida muito frequente que é: devo apresentar o relatório de métricas ou apenas enviar para o meu cliente? E aqui eu sempre falo que a gente se adapta de acordo com o nosso cliente. Então não tem certo ou errado. Tem cliente que prefere que a gente sente com ele, faça uma reunião, apresente os resultados e pense juntos nas estratégias da próxima semana. E ok, tudo bem, você pode fazer isso. Mas tem clientes que é suficiente que tu envie para eles no WhatsApp ali o relatório, talvez eles vão te questionar alguma coisa e aí tu explica, mas eu sugiro que tu faça de acordo com cada cliente. Porque em alguns casos não tem necessidade de todo mês a gente se reunir para discutir a estratégia das redes sociais. Em alguns casos a gente pode sim fazer a reunião se for da necessidade do cliente, mas de repente com um espaçamento maior. Mas o relatório em si eu produzo todos os meses e envio para os meus clientes. E espero que agora esse vídeo tenha te ajudado a fazer os relatórios de métricas dos teus clientes. E se tu ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E eu te espero lá nos Close Friends do meu Instagram.